Salve, salve, família vascaína! Estamos começando o primeiro conteúdo de Vasco do ano, hoje, quarta-feira, dia 1º de janeiro, desejando a você um feliz ano novo, de muita paz, muita saúde e, claro, um Vasco pelo menos melhor que o ano passado, né? Mas um Vasco de vitórias, um Vasco que nos dê alegrias, né? Ao torcedor que tanto doa pro Vasco e volta tão pouco. Bora falar de Vasco então, que tem informações importantes, renovações contratuais acontecendo, like no vídeo, se inscreva no nosso canal para começar 2025 bem informado e vamos falar de Vasco. Começando esse vídeo então falando das renovações, o Vasco tem conversas encaminhadas para estender o vínculo de jogadores importantes do atual elenco. O goleiro Léo Jardim é um deles. Ele tem contrato com o Vasco até o fim deste ano, com aquela renovação automática caso ele bata metas até o fim de 2026. A diretoria do Vasco já fez proposta para o jogador de mais 4 anos de contrato, tá? E ele deve responder em breve. Então, o Léo Jardim tem contrato até 2025, com renovação automática até 26, e o Vasco já ofereceu 4 anos de contrato para renovar. Outro jogador com renovação desejada é Pablo Verratti. Ele tem contrato, mesmo esquema do Léo Jardim, contrato até o fim de 2025. Se ele fizer um tanto de jogos, renova automaticamente até o fim de 2026, né? O Verratti e seus representantes querem melhorar o seu contrato e a diretoria do Vasco entende que ele pode ficar por mais tempo, né? Se aposentar no clube, como o próprio Verratti já disse publicamente aí em vídeo, tá tudo gravado. Então, assim, as tratativas seguem acontecendo, mas só deixando claro, Léo Jardim e Verratti têm contrato até o fim deste ano, com renovação automática até o fim de 2026, mas o Vasco quer mais vínculo com eles do que isso. O uruguaio Puma Rodrigues também está nesta lista. Ele tem contrato até o fim do ano e pode assinar um pré-contrato no meio do ano com outra equipe. A diretoria do Vasco tem conversas em andamento com os representantes do lateral para se proteger de uma saída sem ganhos financeiros. O Puma já não tem esse gatilho contratual de renovar automático. O contrato dele é até o fim deste ano, até dezembro. Então tem aquela questão da lei, né, onde faltando 6 meses, o jogador já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, né, porque vai sair de graça no fim do ano. Então o Vasco, até porque o Puma é um cara que você tem possibilidade de mercado para ele, não sei se ganha muito dinheiro, mas talvez pelo menos recuperar parte do investimento, como tivemos com o Léo Pelé, né? E o Vasco tenta então se proteger de perder ele de graça, né? Se você renova com ele, tem uma proposta, você pode vender. Agora, se você esperar até no meio do ano, vem outro time, assina um pré-contrato com ele e ele vai embora de graça. O Vasco pagou cerca de $1,5 milhão de dólares, né? Pelo Puma. Então isso aí dá uns... O quê, produção? Uns 10 milhões hoje, né? Uns 10 milhões de reais, mais ou menos. Então é a mesma questão do Léo Pelé, tentar pelo menos recuperar o dinheiro. Eu não sei se dá para lucrar com o Puma. Enfim, por tudo que tem um atleta, seus problemas defensivos, a gente vai falar daqui a pouquinho das características de cada um, porque tem mais. O Vasco mantém conversas também com os agentes do atacante Ryan, cria de São Januário. Ele tem contrato até o fim do ano, tá? Mas pode ser vendido nesta janela de transferências. Se não vender nessa janela agora, que abre dia 3 de janeiro, depois de amanhã, já existe um entendimento entre o Vasco e os agentes do Ryan para renovar e estender o vínculo, tá? Mas como existe a possibilidade de vender agora na janela, a gente vai monitorar essa situação. A janela fecha no fim de fevereiro. Então, se não vender até lá, eu acho que o Vasco
tem mesmo, né, que renovar esse contrato, porque senão perde o jogador de graça no meio do ano. A multa rescisória para clubes do exterior que quiserem levar o Ryan é de 80 milhões de euros. O Vasco se protegendo bem. É óbvio que ele não vale isso, né? Dificilmente o Vasco conseguiria isso por ele, mas é aquilo, para você se proteger. Se quiser vir aqui pegar o jogador sem ter que conversar com o Vasco, paga os 80 e leva. Paga os 80 e aí você leva. Bom, galera, e aí? Vamos aqui pro campinho pra gente ver a importância de cada um. O goleiro Léo Jardim, eu não preciso nem te falar, né? Goleiro importante em 2023, goleiro importante em 2024, já tem a sua identificação com o torcedor, é um dos líderes do elenco, já foi capitão, né? Então, assim, acho que, não preciso nem de dizer, né? O Vasco tá certo em renovar. O Léo, eu nem penso em questão de venda, é questão de saber que você tem um goleiro seguro lá atrás, né? Hoje em dia, se achar o goleiro no futebol brasileiro, tem até bastante, tem boas opções, mas tem tudo aquilo de adaptação e tudo mais, a pressão que é o Vasco. Léo Jardim já está ambientado, já está acostumado com o que é o Vasco, então renovação que para mim é óbvia. Verratti a mesma coisa, né? Eu coloquei aqui, galera, o time que deve começar o Carioca, tá? Por isso que os titulares estão todos fora. O Verratti é a mesma coisa. Artilheiro do Vasco no Brasileirão de 2023, artilheiro do Vasco não só no Brasileirão, né? Na Copa do Brasil, em toda a temporada de 2024, mostrou mais uma vez que é um jogador que, se for municiado, se tiver chances de gol, ele vai entregar os números dele, né? Tem as suas características, não é um cara que você vai ter que ficar acionando ele fora da área, colocando para correr. É o cara da finalização dentro da área, tá? Seja de cabeça, seja com os pés, o Verratti marca seus gols. O Verratti e o Léo Jardim eu fico um pouco mais tranquilo, porque eles têm contrato até o fim deste ano com aquelas cláusulas bem fáceis de bater. É tipo assim, se fizer metade dos jogos do time como titular no ano, renova já para 2026. Então a gente tem pelo menos 2 anos ainda de Verratti no Vasco. É um jogador que já está com uma idade avançada, que você tem que ir acompanhando ano a ano para ver se não tem uma queda de rendimento muito grande. Mas por enquanto eu acho que para esses 2 anos aí tá de bom tamanho. Aí a gente vai vendo, né? Eu acho que dá para você esperar até o meio do ano para você renovar com o Verratti. Não precisa de ter pressa. Tá garantido até o fim de 2026. O Puma Rodrigues é um cara que eu faria menos força para assinar uma renovação. Mas é aquilo que eu sempre falo aqui no canal. Lateral é uma posição complicada no mercado brasileiro e sul-americano. Quem tem laterais de qualidade pede muito dinheiro. O Vasco, sem um investidor, pelo menos por enquanto, não vai ter poderio financeiro. Então, entre ir para criatividade e pegar um jogador sem contrato aí, um bagre, eu prefiro o meu Puma Rodrigues, que eu sei que tem uma qualidade ofensiva bacana, faz seus gols, faz suas assistências, mas tem sempre aquela questão defensiva que ele precisa evoluir, né? A gente já conhece o jogador e sabe das suas limitações, beleza? Então, é aquilo, eu não faria nenhuma loucura para renovar com o Puma, mas tentaria a renovação. Tentaria a renovação, principalmente para você tentar recuperar o dinheiro nele, né? Você gasta uma grana e deixa sair de graça, é prejuízo. Então, vamos ver se a gente consegue recuperar um pouco desse dinheiro. E o Ryan, deixa eu só levar o Puma para o banco aqui de novo. E o Ryan é aquilo, é um cara que ainda... Ele tá aqui de fora porque ele tá servindo vai estar servindo a seleção brasileira nesse início de temporada, né? Vai jogar o Sul-Americano Sub-20. E o Ryan nunca conseguiu acontecer ainda, né? Ele não fez um jogo que a gente coloque muita esperança no Ryan. Ele entra, às vezes chuta uma bola no gol, assim, é muito pouco o que o Ryan apresenta. Mas é um cara que tem o porte físico desejado pelos europeus, né? Apesar de jovem, já tem uma boa altura, um bom porte físico, tem uma velocidade interessante. Então, é um cara que você tem potencial de venda,
né? É outro que se encaixa igual o Puma. Aliás, igual não, né? O Ryan tem potencial de ser vendido por muito mais. O Puma eu acho que se recuperar o dinheiro já tá bom. O Ryan não. Espero pelo menos aí, pô, se vender barato, uns 15 milhões de euros, uns 20 milhões de euros, né? Algo em torno aí de 80, 100 milhões de reais. É o que eu espero. Não sei se o Pedrinho vai ter competência e, claro, se vai ter clube interessado em pagar isso pelo jogador. O Ryan já é um cara que eu faço força para vender. Não sei se ele dá conta dessa pressão toda que é o Vasco, sabe? E tem que aproveitar enquanto tá novo, enquanto tem esse potencial. Se você esperar um pouquinho, ele vai desvalorizando, vai virando um Figueiredo aí da vida que você não consegue venda, tem que ficar emprestando até o fim do contrato. Então, se tiver proposta agora no início do ano, Pedrinho, vende logo. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Quero a opinião das senhoras e dos senhores aí nos comentários sobre Léo Jardim, Verratti, Puma e Ryan. Quem quiser mais conteúdo de Vasco, lá em cima tá passando um card, é só você clicar e conferir, tá? Pode ter informações ali que você ainda não viu. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Ale Vasco, tamo junto e até lá.